Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, deu o que falar. A queda bem forte, bem recente, no preço do ouro. Um movimento tão expressivo que faz a gente até questionar, né? Aquele status tradicional de Porto Seguro. E não foi só o ouro, viu? A prata também sofreu uma desvalorização bem significativa. Pois é, foi uma surpresa grande no mercado. Para a gente entender o que aconteceu, vamos usar aqui informações de duas fontes bem legais. Temos uns trechos de uma reportagem do Infomoney, que cobriu isso bem de perto, e também um artigo da Cointelegraph, que traz uma análise mais ampla e faz uma comparação interessante com o Bitcoin. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar o que está por trás dessa queda, né? E pensar um pouco sobre o que isso significa para o ouro hoje em dia. Afinal, o Infomoney falou da maior queda em 12 anos, e a Cointelegraph calculou uma perda de, 2,5 trilhões de dólares em valor de mercado, em 2 dias. É muita coisa. Definitivamente não é uma correção comum. Ok, vamos analisar isso. Sem dúvida. O que pegou muita gente de surpresa foi a intensidade, a velocidade disso tudo. Porque o ouro vinha assim numa sequência de altas, né? Reforçando essa imagem de segurança. Ver um ativo assim com essa reputação apanhar tão rápido acendeu um alerta geral, sabe? Levantou muitas questões. Foi um lembrete de que nem o mais tradicional dos ativos está imune à volatilidade. Exato. Então vamos começar a desenrolar isso olhando os fatores que o Infomoney apontou. O primeiro, talvez o mais óbvio, foi a realização de lucros. Depois de semanas de recordes, né? A Cointelegraph mencionou que o ouro tinha subido, uns 60% em 2022 até ali. Era meio natural o pessoal querer botar o lucro no bolso. Exato. É um movimento clássico de mercado, né? Depois de um rally forte assim, a tentação de realizar é grande. Converter aquele ganho do papel em dinheiro é a tal realização. Mas assim, só isso talvez não explique a força da queda, entende? Foi provavelmente o gatilho, mas aí outros fatores entraram para amplificar o movimento. Sim, e um desses fatores, que o Infomoney também destacou, foi um certo otimismo no cenário global, né? Notícias sobre avanços nas conversas comerciais entre China e Estados Unidos. Ah, sim. Tinha até uma expectativa de encontro entre os líderes da época, o Trump, do Partido Republicano lá nos Estados Unidos, e o Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês. Esse tipo de notícia costuma dar uma acalmada nos mercados, né? Sim, e a lógica é bem direta. Quando a percepção de risco diminui, seja risco político, tipo tensão comercial, ou econômico, medo de recessão, aí a busca por refúgio como o ouro tende a cair. O investidor fica mais confortável para buscar retorno em outros lugares como ações, né? Abandona um pouco a segurança do ouro. É o tal do risk-on. E ainda nesse cenário macro, teve o dólar americano ficando mais forte. Isso tem uma relação quase inversa com o ouro, certo? Exatamente. É uma dinâmica chave. O ouro é cotado em dólar, né? Na maior parte do mundo. Dólar mais forte significa ouro mais caro para quem compra com outra moeda. Isso já diminui a demanda. E, além disso, o dólar forte muitas vezes reflete uma economia americana mais aquecida ou expectativa de juros mais altos por lá, o que também compete com o ouro, né? Porque o ouro não paga juros. Entendi. O Infomoney também falou de indicadores técnicos, que o ouro estaria sobrecomprado. O que isso quer dizer na prática? Sobrecomprado é um termo da análise técnica, sabe? Indica que o preço subiu muito e muito rápido. Chegou num ponto que, olhando o histórico, costuma vir antes de uma correção, de uma queda. Tem ferramentas, tipo o IFR, Índice de Força Relativa, que ajudam a ver isso. É basicamente um sinal de que, olha, talvez o mercado exagerou na alta e pode vir uma pausa ou até uma reversão por aí. Tipo, esticar um elástico demais, sabe? Uma hora ele volta. Tá, faz sentido. E para fechar esse quadro de fatores mais imediatos, o Infomoney citou o fim de um período de compras de ouro na Índia. Sazonalidade, né? Isso. A Índia é um dos maiores consumidores de ouro físico do mundo, né? Muito ligado a festivais, casamentos. A cultura deles valoriza muito o ouro. Quando esses períodos de alta demanda acabam, pode dar uma aliviada na pressão compradora no mercado físico global.
Contribui um pouco, mesmo que marginalmente, para um cenário de preço mais fraco. E para a gente ter uma noção dos números, né? O Infomani disse que o ouro à vista chegou a cair 6,3%. Bateu lá nos $4.082 por onça Troy, que é a medida padrão, né? Umas 31 gramas. Uhum. E a prata caiu ainda mais. Recuou até 8,7% para $47 a onça. Foi o maior tombo diário da prata desde fevereiro de 2021. São quedas bem fortes para esses metais, né? O que é fascinante aqui é ver como vários fatores, realização de lucro, otimismo macro, dólar forte, técnico, até sazonalidade, como eles se juntaram quase ao mesmo tempo, criou-se uma espécie de, sei lá, tempestade perfeita para o ouro. Isso talvez mostre que essa ideia de porto seguro é mais sensível a múltiplos sinais de melhora do que a gente imaginava. A força da queda não veio de uma coisa só, mas dessa combinação. E ainda tinha um alerta do Infomani, né? Tinha a possibilidade de uma correção ainda maior se os dados dos Estados Unidos continuassem vindo muito bons. Isso colocou mais lenha na fogueira da volatilidade. A gente viu traders tentando se proteger, vendendo, usando derivativos, e outros, mais agressivos, tentando comprar na baixa, apostando numa virada. O mercado ficou bem agitado, claramente. E agora, trazendo a visão da Cointelegraph, a coisa fica bem interessante. Eles calcularam essa perda de 2,5 trilhões de dólares no valor de mercado do ouro em só 2 dias. Nossa! E para colocar em perspectiva, que é chocante, na época, o valor de mercado de todo o ecossistema Bitcoin era tipo 2,2 trilhões. Quer dizer, em 48 horas, o ouro perdeu mais valor do que o mercado inteiro de Bitcoin valia. Esse número é, uau, impressionante mesmo. Ajuda a gente a ter dimensão do que aconteceu. Não foi uma correçãozinha, foi um movimento de capital gigantesco saindo de um ativo tido como pilar de estabilidade. Isso força a gente a repensar o que é segurança nos mercados, né? Com certeza. E a Cointelegraph trouxe análise de um investidor suíço, Alexander Stahel. Ele falou um negócio estatístico quase inacreditável. Uma queda dessa magnitude, na teoria, só deveria acontecer uma vez a cada 240 mil dias de negociação. É uma raridade estatística absurda. Exato. É uma forma de mostrar o quão fora do comum foi o evento. Mas é importante notar, como o próprio Stahel pondera, na prática, olhando desde 1971, quedas fortes assim, talvez não exatamente dessa magnitude e velocidade combinadas, mas quedas significativas já rolaram umas 21 vezes. Então, embora seja raro no modelo perfeito, no mundo real, esses eventos extremos, os tais cisnes negros, acontecem mais do que a teoria prevê. Talvez isso diga mais sobre as limitações dos modelos do que sobre o ouro em si. Boa observação. E o Stahel também apontou um culpado bem conhecido, o FOMO, o Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora. Ah, o FOMO. Ele descreveu uma febre do ouro antes da queda. Investidor correndo para ter exposição de qualquer jeito, ação de mineradora, barra física, joia, até o ouro tokenizado em blockchain. O FOMO é um motor psicológico muito poderoso. Ele infla bolhas, né? Quando um ativo sobe sem parar como o ouro vinha fazendo, atrai mais e mais gente que não quer perder a festa. Muitos entram sem analisar direito, sabe? Só seguindo o fluxo. Isso cria uma demanda meio artificial. Empurra o preço para níveis que não se sustentam. E o problema é que essa galera do FOMO costuma ser a primeira a pular fora no primeiro sinal de problema. E é justamente essa a explicação do Stahel para a queda, segundo a Cointelegraph. A combinação da realização de lucro de quem já estava ganhando com a fuga das weak hands, as mãos fracas. Ou seja, essa turma menos convicta que entrou pelo FOMO e se assustou com a virada. Exatamente. As weak hands não têm aquela convicção, aquele horizonte de longo prazo.
Qualquer susto já faz vender rápido para limitar a perda, o que acaba acelerando a própria queda, vira um ciclo. Mas apesar do susto, o Starrell até sugeriu que depois dessa limpeza dos especuladores, o mercado poderia achar um equilíbrio. Falou em dias mais calmos pela frente. É uma visão de que a correção, por mais dolorosa, foi necessária para formar uma base de investidores mais sólida. Se a gente junta tudo isso, fica muito claro como o sentimento, a psicologia de mercado, é fundamental, mesmo para um ativo físico tradicional como o ouro, né? O pêndulo vai da euforia do FOMO para o medo e para a realização de lucro, numa velocidade impressionante. Sem dúvida. A mensagem principal da Cointelegraph, que esse evento reforça, é que nenhum ativo, nem o ouro, é um porto seguro absoluto imune à volatilidade. A cifra lá, 2,5 trilhões de dólares evaporando em 2 dias, é a prova disso. Segurança no mercado financeiro é sempre algo relativo, dinâmico, não é um estado fixo. E a gente não pode esquecer da prata que a gente mencionou lá no começo. Além da queda percentual ter sido ainda maior que a do ouro, o Infomânio apontou uns fatores específicos que pressionavam a prata, né? Sim, a prata tinha suas próprias questões ali. Tinha relatos de um squeeze, um aperto no mercado de futuros de Londres, dificultando a entrega física do metal. E os estoques nas bolsas de Xangai e Nova York estavam caindo. Esses fatores, junto com a dinâmica geral que pegou o ouro, realização, dólar forte, ajudaram a queda da prata ser ainda mais forte. É um lembrete de que, apesar de andarem juntos muitas vezes, cada metal tem suas particularidades de oferta e demanda. A prata tem mais uso industrial também, né? Então pode ser mais sensível ao ciclo econômico. Toda essa discussão sobre a volatilidade inesperada do ouro leva a gente quase que naturalmente para a comparação com o Bitcoin, né? O tal ouro digital. A Cointelegraph trouxe uma observação de um trader veterano, Peter Brandt, que põe as coisas em escala de um jeito. Sim, a observação do Brandt é forte. Ele calculou que a perda de valor do ouro naqueles dias, os 2,5 trilhões, era tipo 55% do valor de mercado de todas as criptomoedas juntas naquele momento. Isso mostra o tamanho gigantesco do mercado de ouro comparado ao cripto, claro. Mas também ressalta o impacto do movimento do ouro. Uma queda percentual pequena no ouro pode mover um volume de dinheiro muito maior que uma queda percentual grande no Bitcoin, por exemplo. E o próprio Bitcoin não passou ileso, embora o impacto tenha sido diferente, né? A Cointelegraph disse que o Bitcoin também recuou. Caiu uns 5,2% da máxima do dia, que tinha sido 114 mil dólares. Mas no momento da análise do artigo, a perda diária do Bitcoin era menor, tipo 0,8%. Mostrou uma certa resiliência ali naquele instante. Essa dinâmica é curiosa. Enquanto o ouro levava essa pancada, o Bitcoin parecia, ali no momento, absorver melhor o impacto. Mas o mercado cripto tem suas próprias complexidades de sentimento, né? Exato. E aí vem um paradoxo que a Cointelegraph destacou. Apesar dessa relativa calma momentânea no preço do Bitcoin, no mesmo período, os ETFs de Bitcoin Spot, aqueles fundos que compram Bitcoin físico mesmo, né? Isso, os que são negociados em bolsa. Eles registraram entrada líquida de 142 milhões de dólares. Ou seja, o dinheiro institucional continuava entrando no Bitcoin via ETF. Isso sugere uma coisa interessante, talvez uma separação, né? Investidores de mais longo prazo ou institucionais, usando os ETFs, pareciam continuar comprando, talvez vendo a queda como oportunidade. Por outro lado, o sentimento geral no mercado cripto, medido por aquele índice famoso, o Crypto Fear and Greed, medo e ganância cripto, despencou. Foi para medo extremo. Níveis que a gente não via desde dezembro de 2022. Pois é. Como pode estar entrando dinheiro em ETF e, ao mesmo tempo, ter esse medo extremo geral? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pode indicar essa divisão que eu falei, varejo ou traders de curto prazo em pânico, refletido no índice, enquanto as instituições com visão longa aproveitam os preços via ETF. Ou talvez o fluxo dos ETFs tenha um certo delay, um atraso em relação ao sentimento imediato. De qualquer forma, mostra que o mercado cripto ainda estava bem sensível ao contágio do medo, mesmo com esse fluxo aparentemente positivo. E tudo isso, claro, reacende o debate. Bitcoin como reserva de valor. Quando a gente viu o ouro, o padrão histórico,
mostrar essa volatilidade toda, Inevitavelmente vem a pergunta, né? o Bitcoin pode ser uma alternativa, ou é só um ativo de risco diferente. A Cointelegraph até mencionou uma análise do Deutsche Bank que foi por aí. Sim, o Deutsche Bank viu paralelos entre ouro e Bitcoin na trajetória de preço, na percepção dos investidores, sugerindo que isso poderia, com o tempo, fortalecer o argumento do Bitcoin como uma reserva de valor digital, talvez para as novas gerações. É uma tese que vai e volta, né? Depende do momento. Mas é importante colocar a nuance que o próprio Deutsche Bank trouxe, né, que a Cointelegraph reportou. Crucial. Eles lembraram que, ok, o ouro estava batendo máximas nominais em dólar, mas ele só tinha superado as máximas históricas ajustadas pela inflação, o valor real mesmo, bem recentemente, ali no início de outubro daquele ano. Isso é importante. Qualifica um pouco essa história de recorde histórico. O ouro estava alto em dólar, mas em poder de compra real, a performance de longo prazo era mais complexa. Isso pesa na comparação com o Bitcoin, que tem um histórico muito mais curto, né? Ponto fundamental mesmo. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que dá para tirar dessa análise? A gente viu que a queda do ouro foi um evento com muitas causas, né? Uhum. Realização de lucro, cenário macro melhorando, China e Estados Unidos, dólar forte, sinais técnicos, fator sazonal e, muito importante, a psicologia de mercado, o ciclo de FOMO e depois a saída das weekends. Exato, e a dimensão da queda, aqueles 2,5 trilhões de dólares em 2 dias, serviu como um lembrete bem forte de que volatilidade não é só para ativo novo ou digital. Mercados estabelecidos, considerados seguros, também podem ter solavancos fortes e inesperados. A ideia de porto seguro talvez precise ser vista com mais nuance, como um ativo que tende a preservar valor no longo prazo, mas não está livre de turbulência forte no curto prazo. A lição principal, então, parece ser essa: desafiar aquela noção muito simples de que comprar ouro é garantia total contra a tempestade no mercado. Diversificar, entender o que move cada ativo, continua sendo chave. Isso leva a gente para uma reflexão final, que amarra tudo isso. Fica muito clara a importância de saber diferenciar a volatilidade de curto prazo, essa que a gente viu, movida por notícia, fluxo técnico, sentimento tipo FOMO e pânico, da função mais estrutural, de longo prazo, que se espera de uma reserva de valor. A questão que fica é como a gente faz essa distinção na prática. Especialmente quando vê movimentos tão intensos como esses do ouro. Será que a gente corre o risco de redefinir o status de um ativo com base em poucos dias de negociação? Ou precisamos ter uma perspectiva de tempo mais longa para avaliar a real capacidade de preservar valor ao longo dos ciclos e crises? A resposta não é fácil, né? Mas a pergunta é crucial para qualquer investidor. Uma provocação muito boa para a gente fechar. Entender essa diferença entre o ruído do curto prazo e o sinal de longo prazo é talvez um dos maiores desafios e uma das habilidades mais valiosas no mundo dos investimentos. Com essa reflexão, a gente conclui nossa investigação sobre essa queda surpreendente do ouro. Esperamos que ter desvendado essas camadas de informação tenha sido útil e esclarecedor.